Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança, o podcast feito para você que é líder, que tem como objetivo o processo de transformação a partir da sua própria transformação e de criação de um mundo organizacional e um mundo melhor. Então, hoje eu tenho o privilégio de ter 4 convidados aqui, autores do livro Como Integrar Esforços Coletivos para Entender o Humano na Sua Ação Conjunta. Um livro fantástico, magnífico, que retrata ali 30 anos do programa Compromisso com a Qualidade Hospitalar. Então, você que é profissional da saúde, você que se interessa pela complexidade, pela sabedoria em fazer o processo de transformação acontecer, esse podcast é para você. É um livro sobre administração, gestão, filosofia, psicologia, empreendedorismo, astrologia e matemática. Talvez matemática por minha conta, mas não é só por minha conta, obviamente, né? Um livro de humano para humano. Então, sejam bem-vindos. Eu tenho aqui os nossos convidados, né? Vou começar aqui com a minha parceira, que é a Regina, que eu tenho uma baita admiração. Então, era uma obra que era ótimo de ver você colocando no mercado. E com o coordenador desse processo, que é o Raino, daqui a pouco ele fala, né? Certamente é uma mente brilhante, né? por ter reunido esse time, né? Com a Nancy e com o Ricardo, que está em São Pedro, né? Olhando, né? Compartilhando aqui com a questão de estando online conosco. Então, aproveite bem esse conteúdo e eu vou trazer eles aqui falando desse processo, de como que foi participar deste projeto. Eu começo com o Raino. Como que foi para você? E aí pode até, inclusive, falar da sua formação ali, porque é a composição, né? Com o que você vem para criar essa estrutura nesta obra. Raino. Primeiro agradecer, né, Adilson, aí a gentileza de trazer a gente aqui para o Estação Liderança, a Regina também, para a gente possa divulgar o nosso trabalho, enfim, compartilhar, conversar um pouco. Essa ideia do livro, ela tem muito a ver com os 30 anos do CQH, né? Okay. Na celebração dos 30 anos do CQH, que é compromisso com a qualidade em hospitais, foi destacado ali naquele momento que o programa tinha conseguido trazer para trabalhar junto, durante os 30 anos, 600 pessoas como voluntários. Né? Quando foi feito esse destaque de que 600 voluntários tinham participado do projeto, a gente começou a analisar um pouco, né, por que essas 600 pessoas, não todos ao mesmo tempo, sim, né, sim. Ao longo dos 30 anos, tinha juntado 600 pessoas. E a gente começou a elucubrar um pouco, né, como é que essas coisas tinham acontecido. E a partir daí foi sendo desenvolvida a ideia do livro, né, que tem uma estrutura, aliás, como todo livro tem diversas camadas, né? O leitor vai descamando o livro, né? A primeira camada é essa justamente dos 600 voluntários, etc. Legal. E a partir daí isso desdobra para liderança coletiva, para trabalho em equipe, vai para, enfim, outras escamas do livro, né? Especificamente a questão da gestão e psicologia, que a Regina escreveu, a questão da astrologia e gestão, que o Ricardo escreveu, ousada, né? essa iniciativa de colocar isso aí, o livre-arbítrio, que a Nancy escreveu, e vem chegando no core, talvez, do livro, que eu diria, meio pretensiosamente, a gente quer, assim, sei lá, vaticinar a possível mudança na relação de poder na sociedade. Né? Eu acho que a essência, o fim do livro é um pouco isso, né? Trabalhar a questão da mudança da relação de poder na sociedade. Então, nessas diversas... E o leitor possivelmente vai descobrir outras camadas, né? Sim, Como é natural que o leitor faça. Ele descubra outras camadas que, de repente, nem foi nossa intenção, mas o leitor vai descobrir ali, né? E o que é interessante, Jair, que o livro me trouxe mas a gente está nesse processo, contato com um monte de coisas, né? Mas ele trouxe, assim, uma
uma ampliação, uma amplitude. E o nosso tema, que vem vindo muito no nosso podcast aqui, tem falado da questão da evolução de consciência. E esse esforço coletivo é a força mobilizadora para essa evolução de consciência. Então, que fantástico, obrigado. E para Nancy, como foi participar desta obra, Nancy? Eu estava refletindo um pouco, né? Primeiro, obrigado, Adilson, Regina. Estava refletindo porque a construção do livro foi um pouco a forma como o CQH funcionava, ou funciona, é que agora eu já não participo mais, mas como ele funcionou. Então, primeiro o Raino chama, olha, a gente precisa estudar a partir de tudo isso que ele disse, né? E a partir daí, como é que a gente poderia registrar isso? Legal. E aí, esse registro começou, puxa, a gente podia escrever um artigo. E o artigo foi crescendo, né? A ideia do artigo, bom, mas o que mais nós podemos acrescentar nessa história? O que podemos fazer? E nisso entrou um livro, propriamente dito. E aí coube a mim, né, a parte da pesquisa mais formal, depois eu falo um pouco, e a parte do livre-arbítrio, porque a gente sempre falava a história do livre-arbítrio como, bom, você participa do programa se você quiser, certo? Isso é uma questão de fórum íntimo, sim, tanto das pessoas, dos participantes, como dos hospitais. Okay. Sempre teve essa parte, participa e muda quem quer. Tá. Então, vamos escrever sobre o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio, uma das questões, né, não sei se vale a pena já falar um pouco ou espera um pouco mais. É melhor esperar um pouco, né? Eu vou entrar nesse aspecto. Não sei, tá, porque, então isso é empolgação de criar alguma coisa extraordinária. É isso mesmo, que é bacana. Mas assim, traz a sua força, ele te convida a entrar, né? E aí o Raino, como mentor desse processo, reúne essas cabeças pensantes e brilhantes, né, para estimular a parte desse melhor de cada um de vocês. Com certeza. Com a contribuição desse mapa, né? Então, mapa, vocês vão para o território construir alguma coisa fantástica. E precisava ser pessoas que tivessem uma mente aberta. Legal. Porque escrever isso né? Que legal. Desafiador. Mas eu quero que você fale, eu quero ter depois uma pergunta eu volto. desse livre-arbítrio, porque okay. é uma conexão que está ligada a propósito, e a gente vai trazer isso como uma força importante para os grupos, né? Combinado. Ricardo. Oi. Então, para mim, essa experiência foi, eu acho que a melhor palavra aí é presente, né? Foi presente, eu fui muito beneficiado pelo encontro com essas pessoas. 2 médicos e uma psicóloga, ou seja, eu passei literalmente por um processo terapêutico nesse encontro, porque você sabe que como médico, neurocirurgião, físico, isso tudo é uma carreira solo, né? Onde a gente não aprende a fazer nada coletivo, a gente aprende a se garantir, se estabelecer, fazer um currículo. Então a oportunidade de, nesse momento de vida, comungar a experiência de pessoas que já têm esse espírito tão bem consolidado, de trabalhar em grupo, para mim foi uma abertura e uma nova forma de trabalhar. Literalmente uma experiência de comunhão. Aprendi com o grupo como comungar ideias e não simplesmente se impor. E como é gostoso, né? Porque a sua ideia, independente de ter um direcionamento, na medida em que acontece a comunhão, a sua própria ideia, ela se expande. Então, eu diria que foi uma experiência milagrosa para mim. Milagrosa, foi uma oportunidade ímpar. Eu vou trazer uma questão, e obviamente com a experiência de vocês, né, mas eu já ouvi, acho que isso faz sentido, não vou colocar isso assim, em questão aqui, de que o grupo tem um processo de cura. Né? Então, na fala do Ricardo, me conectou isso rapidamente ali, quando fala do processo terapêutico, e o quanto isso, né, nos reconecta, né, com esse todo. Muito bem. Rê. Bom, para mim foi um chamado do universo, uma janela de oportunidade do universo, porque na realidade na minha carreira, tantos anos, né, e também ligada, não consultoria, também à vida acadêmica, é lógico que eu já tropecei em algumas oportunidades de poder escrever algo.
Mas o que me manteve, eu consegui alcançar esse objetivo foi esse grupo. Primeiro, a oportunidade dessa pluralidade do grupo realmente traz muito conhecimento, essa troca de saberes muito diferentes, e esse grupo que realmente são de pessoas notáveis. Então, e outra coisa, o Dr. Rainer. O Dr. Rainer me colocou na linha da disciplina para entrega. Eu acho que eu era a pessoa mais indisciplinada do ponto de vista de muitas demandas, né, de trabalho, muitas demandas na academia, e família, e morar na praia e tudo mais. E o Dr. Rainer foi uma pessoa importante do ponto de vista de trazer para mim importância dentro desse processo, e eu tenho muito a agradecer nesse sentido, porque era um sonho também escrever, né? Poder fazer parte de um grupo e ter um resultado como nós tivemos, que eu também estou bem apaixonada por esse produto. Tem uma questão aí, assim, até falando da Regina também, porque é uma... Né, eu acompanho a Regina há muito tempo. Para quem não sabe, eu fui aluno da Regina, e junto com esse grupo, cristalizar, né, esse material é um feito extraordinário, mas ele é só a primeira parte disso. Tem muita coisa para você trazer aqui. Mas eu quero fazer uma pergunta pro... Agora eu não quero parar de escrever. Isso mesmo. O Adilson é o maior, pra você saber, o maior incentivador nessa história. Porque agora ele pegou o megafone sobre o livro. Vamos lá. E ele é o maior incentivador, inclusive me apoia muito e me incentiva muito dentro dessa abordagem, porque ele já tem uma coleçãozinha aí de livros escritos. Eu fico pensando, Rainer, todos aqui, que é pensar que o quanto desse movimento que você fez também é um resgate, que você montou um time, você provavelmente apostou em alguém que o mercado teria algumas restrições, né? Até com a abordagem da astrologia, daqui a pouco eu volto no Ricardo ali, e acho que isso te coloca ou evidencia a sua visão de futuro para o mundo. E ter essa capacidade de trazer isso para esse momento é uma bênção, como o Ricardo colocou, e é um presente para todos nós. Quanta gente talentosa, né, no mundo, nas áreas, eles ficam, né, apagadas, não sei se esse é o nome, mas elas ficam com menos do que a potência delas. Então, eu quis colocar isso como uma percepção aqui, olhando toda essa conversa. A gente vai conversando, vai tendo muito mais informação de tudo isso. E quando você colocou dessa questão da estrutura do livro, eu vejo, e o livro traz isso, um grande exercício de um tema-chave, que é da liderança compartilhada. Sem dúvida. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque acho que é um ponto ali bacana e eu quero voltar com você nisso. É uma das escamas do livro, né? Eu acho que o grupo, posso até já lá dizer aqui, né? Está escrito no livro, somando a idade de nós todos, dá mais de 200 anos, né? Isso é uma experiência, né, pessoal importante, né? E é importante também que nós não pretendemos... Não queremos convencer ninguém de nada no livro, tá certo? Nós não temos mais causas, né? Nós passamos já da idade das causas. Com a nossa experiência, nós só temos idade para causos agora, né? E é o que nós fazemos no livro. Nós contamos causos, colocamos para o leitor algumas ideias para reflexão. Nós não estamos querendo convencer o leitor de nada. Aliás, o Nietzsche fala que a questão da convicção, né, faz mais mal para a verdade do que a própria mentira, né? Está cheio de gente convictas de coisas que querem passar para os outros. Nós não queremos passar para os outros a nossa ideia convencida. Então, acho que essa foi uma condição que permeou o nosso trabalho. A gente se reunia por Zoom uma vez por semana durante um tempo, e isso foi permeando o nosso trabalho ali. Foram surgindo ideias e cada um foi manifestando o seu melhor, né, que de repente se consubstancia
nesse livro, né? Mas é uma construção coletiva, né? Dando força ao nome do livro, né? Uma construção coletiva, em que não há, volto a insistir, não há nenhuma intenção de convencer. Eu acho que essa é uma característica importante, né? Nós não queremos convencer o leitor. E acho que tem um ponto ali que é dessa própria questão da evolução de consciência, que é criar essa visão, que é um convite. Sim. Esse é o ponto, porque quando você quer imprimir a mudança, você já criou uma baita resistência para vários aspectos, né? E eu queria pegar um gancho aqui, né, com a Nancy. Ela traz no capítulo livre-arbítrio aqui, valores, você compartilha vários valores aqui, e um deles que me chamou a atenção, né, e eu vejo como um ponto focal, que é o enfoque educativo para o programa CQH. Queria que você compartilhasse essa experiência e da importância desse valor para o CQH. Antes de falar do enfoque educativo, que eu me atropelei no começo, mas eu vejo o livro como um resgate desses 20, 30 anos. Eu mesma fiquei mais de 20 anos nesse programa. E era uma coisa que existia muita percepção, né, do que acontecia, mas nós mesmos, aquele núcleo menor, nós avaliávamos os hospitais, mas a nós mesmos era muito empírico. Então, nós tínhamos uma formalização de um produto externo, mas interno, não. E foi um pouco a construção do livro, né? As escamas que o Rainer fala, foi um pouco mesmo o processo de construção e de funcionamento do CQH, eu vejo representado um pouco nessa forma, como formou essa questão do livro. E aí vem a história do livre-arbítrio, porque é uma coisa que a gente sempre falava, ninguém muda se não quiser. Então você tem o livre-arbítrio. E comecei a falar, então escreva sobre o livre-arbítrio. Eu falei, ai meu Deus. Muito desafiador para mim. Mas, de qualquer forma, né, ligado aos valores do programa, então o livre-arbítrio, eu fiz uma história, resgatei historicamente, né, os conceitos, né, se a pessoa, se o humano decide alguma coisa na vida dele, ou se ele simplesmente executa alguma coisa que já foi decidido. Então, fiz um resumo, né, no capítulo, mas no final, qual a conclusão? Ou se você decide, ou se alguém decide por você, você vai tomar um rumo e que tem as responsabilidades a respeito. Certo? Então, independente das discussões, das filosofias, tal, isso é o que está posto. Quando pega, né, todos os valores do programa, e um deles, enfoque educativo, para mim ficou muito claro. Voluntariado é outro exemplo bacana disso. Então, o enfoque educativo, qual é a história do programa? É sempre compartilhar e ensinar. Certo? Ensinar. As pessoas tinham esse valor como base. E aí fica claro, se você tem uma decisão, você toma uma decisão. Se você quiser participar, você tem que valorizar esse ponto. E aí o exemplo que eu dou no livro, você vai fazer, a equipe vai fazer uma visita para o hospital de avaliação. Então, tem médico, enfermeiro, administrador. Se um deles acha que está fazendo aquela visita para avaliar o hospital só para dar uma nota, esse cara está fora, porque esse não era o intuito, não é o intuito do programa. Então, essa questão dos valores e a escolha que você faz, você pode continuar com os seus valores, tudo bem, você vai dar nota lá fora, mas aqui você faz a escolha de participar. História, outro exemplo que não está, a questão do voluntariado. Ficar claro, é um valor do programa. Você pode fazer diferente, mas não aqui. Aqui é essa a regra do jogo. Fantástico. O que me fez trazer essa pergunta aqui, e é colocado no livro, porque tem um processo no enfoque educativo, no meu entendimento, no que você traz aqui, essa capacidade, essa necessidade de aprender, ensinar e aprender o tempo todo. Essa dinâmica que move a vida. E o livro traz essa amplitude, né, nesse desenho, Rainer,
citando lá o Peter Senge, a quinta disciplina, a dança das mudanças, das organizações de aprendizagem. Então a gente precisa aprender lá. Então o momento de avaliação também é um momento de aprendizagem. Você não é a nota, né? A gente precisa aprender isso. A gente é algo e que precisa interagir com a nota. Então, fantástico, obrigado. Eu tenho uma pergunta agora para o Ricardo. Vamos lá. Vamos lá. Vocês citam, né, um filósofo que eu gosto, que admiro aqui, é um filósofo chinês, o Lao Tse. Deixa eu pegar o pensamento que colocou aqui. Eu tenho uma pergunta. É melhor quando as pessoas mal percebem que o líder existe. Não tão bom quando as pessoas o obedecem e aclamam. Pior quando o desprezam. Mas de um bom líder que fala pouco quando sua tarefa é concluída, seu objetivo alcançado, e as pessoas dirão, nós mesmos fizemos. E aqui a minha pergunta, Ricardo, esse pensamento ele traz um panorama bastante, inclusive que também eu acredito na própria questão da liderança espiritualizada, né? Então é um processo do conjunto. E assim, na sua visão, Ricardo, qual que é o papel do líder? Qual que é o principal papel do líder? Bom, antes de mais nada, essa pergunta é extremamente injusta, né? Ela caberia ao Dr. Heino, com certeza, e eu vou procurar responder dentro daquilo que ele me inspira, desde o momento que eu passo a caminhar, sou permitido a caminhar ao seu lado, né? O líder é esse ser que, a princípio, deveria soar silencioso, né? Inspirar pela atitude, inspirar pela forma como se move, a semelhança do maestro, né? Existem vários filmes aí na cinematografia, onde a gente vê, por exemplo, Fellini, em Ensaio de Orquestra, vai mostrar para a gente o papel fundamental do maestro e o problema sério quando cada um dos solistas começa a querer se sobressair mais que o outro e o que acontece com a orquestra no final, que é uma destruição total que a gente sabe. Até mais recentemente, nesse filme, né, Divertimento, né, é um filme de uma maestrina, as maestrinas são pouco comuns na história, né, e ela vai montando toda uma história que é muito trabalhosa para a mulher alcançar o status de maestra, né, numa sociedade como ela se compõe hoje. Mas isso vai mostrando a importância dela ser alguém que cativa aqueles que estão à sua volta, não para fazer valer a sua ideia, mas para que a sua maestria flua. E aí a gente precisa fazer essa grande diferença entre o que seja um grupo e o que seja um bando. Porque um bando, à frente de um bando sempre tem com todo respeito, né, um marginal maior ou alguém que a partir da força determina como as coisas devem ser. Mas um grupo sempre tem um ser que inspira e proporciona a experiência da comunhão. Então isso não é um ausentar-se, isso não é um calar-se, isso não é para o último lugar da fila, mas um resgate da realeza que na história da humanidade nós podemos observar. Porque no passado os reis não comandavam os seus súditos para fazerem o que ele gostaria que fossem feitos. Senão ele mesmo construía a ponte ao lado dos seus súditos. Então isso inspira e faz com que cada um se disponibilize a trazer o seu melhor. Fantástico. Então essa liderança silenciosa, que não é um impor-se, que não é um aparecer mais, que não é um exercício egóico, é tudo aquilo que a gente observa na história, no movimento e ao caminhar ao lado do Dr. Heino, que a gente pode ousar traduzir em palavras, mas que as palavras são sempre menos daquilo que a gente gostaria de compartilhar, né? Fantástico, fantástico. E até essa questão de trazer o maestro como referência disso, né? Que é essa habilidade extraordinária de trazer e convidar o melhor do outro para que ele funcione no conjunto. Sim. Né? E acho que essa questão que você traz aqui é um ponto, né, fundamental. E tem uma coisa, até cito nas palestras também no livro, um líder que para mim no futebol, foi um cara de muito destaque, para mim, foi considerado rei de Roma. Estou falando do Falcão, que jogou no Internacional, jogou na seleção brasileira. Ele tinha uma liderança muito discreta, mas todo mundo sabia quem que era o líder. Então não precisava impor esse processo. Ele conquistou isso com o grupo. E o time funcionava bem. E funcionar bem significa que eles também vão liderar, que entra novamente a liderança compartilhada. Então, obrigado. E essa pergunta era para você mesmo, Ricardo. Bom, vamos lá. Eu tinha trazido essa questão
dos vários cases de liderança compartilhada que você traz no livro, e isso me remeteu a olhar lá para alguns cases, especial da Senco, né, do Ricardo Sandler. E se você, Rainer, você tem algum preferido? Daqui a pouco eu vou para a pergunta para você, viu, Rê? Se você, desses casos que você cita lá, se você tem algum que foi preferido, que te instigou mais, que te inspirou mais, e por quê? Eu acho que não, viu, Adilson? Não? Porque, na verdade, todos eu acho que contribuem de uma maneira ou de outra. Né? Legal. É difícil destacar. O Peter Senge é uma leitura que eu venho acompanhando há muito tempo e tem muita substância, é muito denso, né, na abordagem do problema da liderança nas empresas, etc. O Ricardo Sandler também, né, teve um impacto grande no Brasil e continua tendo com o instituto dele lá na Holanda. Mas talvez, se for assim, talvez eu citaria dois antigos, né, que eu até destaco lá no capítulo, que é primeiro a Orquestra Filarmônica de Viena, né, um negócio fora de quer dizer, não tem diretoria, não tem nada, os músicos que administram a orquestra, né, e se reúnem em assembleias quando necessário, e tem lá um pequeno grupo que é indicado para ser, mas não tem um maestro definitivo. Os músicos é que tocam a orquestra. E outra é a fábrica de chocolates Cadbury, porque eu comia muito chocolate Cadbury. De uma família que ficou na família de mais de 200 anos, essa empresa. Né? E os fundadores, os dois irmãos que fundaram, eram Quakers e tinham essa noção de que o lucro, né, embora não necessariamente precisa se concordar com isso, mas eles disseminaram uma filosofia dentro da empresa há 200 anos atrás que hoje ainda é atual. Criaram um plano de saúde para os funcionários, férias remuneradas, os funcionários eram incentivados a estudar, fazer cursos, etc. Dividiram a fábrica em setores que eles deram. Isso há 200 anos atrás é um negócio... talvez eu destacaria esses dois, né, pelo chocolate. Não, o que é bacana a gente olhar, e esse foco de enriquecimento, nós enquanto grupos, as pessoas que estão nos acompanhando, é de que essa sinalização, esses movimentos, eles acontecem há muito tempo. Só que talvez a gente esteja vivendo um momento agora que isso está sendo colocado para o mundo. E acho que aqui o trabalho de vocês coloca para o mundo esses movimentos que estão sendo feitos e que foram feitos e que estava totalmente na contramão do que as coisas falaram. Como você vai fazer isso? Beneficiar o seu colaborador dessa forma, a gente vai ter que fazer. E assim, eles provavelmente tinham um mundo que reprimia eles para não fazer alguma coisa, mas assim, enquanto você acredita e traz isso como uma força fundamental. Cadbury há 200 anos e a Orquestra Filarmônica há 120 anos. Quer dizer, é maravilhoso. Uma coisa... E que a gente possa também mudar até um padrão mental de energia, inclusive, porque o mundo tem cadenciado para a gente falar dos problemas, das dificuldades, dos erros, e não dos acertos, daquele que está mobilizando o mundo. A frequência disso, a frequência energética disso é outra, né? Agora, com você, Rê, uma de suas dedicações de trabalho foi o Grupo Focal. Você pode compartilhar como isso tem contribuído para o processo de transformações das organizações? Você tem uma bagagem extraordinária ali, somando esses 200 anos com o grupo, né? Não sou eu que tenho 200. Nem eu, viu? Veja bem. Olha, mas a sabedoria que a gente coloca quando a gente compartilha, potencializa isso, né? Deixa a visão do... Tá bom, vai, tá bom. Eu vou deixar passar essa. Não, mas tudo bem. A riqueza... Bom, primeiro eu queria falar um pouco da questão sobre os grupos, e que é um tema que já há muitos anos, né, eu trabalho, me dedico a isso, formo facilitadores de grupos. E então eu acho que a riqueza desse trabalho é essa, e dentro da perspectiva do mundo atual. Por quê? Porque as coisas mudam, as necessidades mudam, as pessoas mudam, as motivações mudam. Eu acho que hoje a questão dos grupos, ela vem à tona porque ela é importante, o trabalho coletivo. Numa sociedade de poder e controle,
Tem quem manda, quem obedece, tem quem pensa e quem executa. Então, eu estou trazendo isso, a questão do grupo focal, porque nós transformamos, a partir de algumas hipóteses que nós levantamos do ponto de vista do que levam as pessoas a doar as suas horas, né, para um trabalho voluntário, era entender um pouco como, quer dizer, isso faz sentido, o grupo focal, ele tangibiliza isso, porque nós estamos ouvindo exatamente as pessoas que dedicaram e fizeram o trabalho voluntário. Então, cada vez mais o grupo focal eu vejo como uma ferramenta, uma estratégia para você estar interagindo com as pessoas que vivem, como, por exemplo, as pessoas que vivem o preconceito estrutural. Pergunte para elas como que é isso, qual o impacto disso, né? As pessoas dentro dos papéis de toda a diversidade. Então, eu vejo que nós vivemos ainda uma sociedade que estimula o individualismo, estimula o narcisismo, estimula no processo competitivo, de olhar muito mais para a perspectiva individual, mas nós estamos fazendo esse processo de transição na evolução da consciência, porque as necessidades são outras. Por exemplo, quando a gente fala a questão de clima, planeta, nós temos que olhar isso coletivamente, né? Se nós olhamos dentro da própria, dentro da perspectiva do ser humano, a visão integrada sobre ele, e isso se complementa através dos diferentes saberes, né? Então, de diferentes profissionais. Então, toda a complexidade do mundo também nos traz uma revisão dessa relação de poder dentro da instituição e também do empoderamento das pessoas que fazem parte da organização. Então, eu vejo que tanto a pesquisa que a Nancy liderou e também, junto comigo, ela participou do grupo focal, nós trouxemos informações daquilo que as pessoas que participaram do processo, o que foi essa experiência para eles. E, para mim, foi uma descoberta muito interessante, é que por um lado, aparentemente, o objetivo que aparecia para nós era que as pessoas estavam lá em função de uma perspectiva unicamente técnica. Quando nós fizemos o trabalho, nós vimos o quanto de subjetividade, né, que definia a relação desse grupo. Por exemplo, a conexão social, a confiança, o sentimento de pertencimento, o aprendizado emocional, o espaço que eles sentiam de interligação, de conexão afetiva com as pessoas. Então, aparentemente, assim, ela fala assim, o propósito é o mais importante dentro de uma relação ou de engajamento com o trabalho ou no grupo. Ele é parte disso, porque dentro disso tem muitas relações que são subjetivas, que inconscientemente permeiam o nosso meio, e às vezes a gente nem se dá conta. A gente acha lá porque é técnico, legal, tem um aprendizado técnico, e o negócio é muito mais profundo, né? Então, esse grupo focal foi maravilhoso em relação a isso, e foi através deles, não foi algo que nós estabelecemos, né, que o grupo focal, ou o comportamento, ou a relação com o voluntariado era da forma como nós imaginávamos. Porque acho que tem uma questão que a Rê traz para a gente aqui, que na hora que você mergulha com o grupo te dá, além daquilo que você naturalmente localizaria, que é a parte técnica, o sentido, o significado, o propósito e o querer pertencer a isso, né? Que é a força mobilizadora de gerar esse engajamento de troca e de enriquecimento, né? E quando você olha isso para o ambiente corporativo, e a gente está olhando para o ambiente corporativo, obviamente, do quanto isso cria ambientes propícios a gente trabalhar nossa vulnerabilidade, da gente ter segurança psicológica. Quantas outras coisas vêm de carona quando você cria esse ambiente? O grupo cria isso, porque vocês abraçaram o grupo por valores,
várias questões e conversar junto e funciona naturalmente, funciona, né? Que fantástico. Nancy, você foi a pessoa que foi para pesquisa exploratória, foi para campo aqui, que contribuiu com esse material fantástico. O que você aprendeu com essa experiência, né? Porque quando você vai lá, tem um exercício, queria que você compartilhasse conosco como que foi essa experiência que você aprendeu com isso. Foi muito bacana, porque primeiro assim, né? Isso daí foi um trabalho. Primeiro existia uma percepção do que acontecia nesse grupo, do que o que levou essas pessoas a participarem de um grupo como voluntários, né, de 1 a 30 anos, né? Então, é uma coisa assim. E o funcionamento, é lógico que nunca foi... temos divergências. Conviver com essas divergências não é fácil, né? Porque senão a gente vai falar tudo louros. Não, trabalhar um grupo desse... Então, nós partimos para uma pesquisa para formalizar o que era uma percepção empírica e vamos formalizar. E aí fizemos uma pesquisa, mandamos e-mail e responderam, né, para o mailing lá do CQH. Depois, 34 pessoas responderam, perguntas abertas, perguntas fechadas, né? E tem alguns dados aqui que são muito interessantes. O voluntariado, 20 pessoas foram voluntárias entre 11 e 30 anos de programa. Uau. 20. As outras, de 1 a 10 anos. Gente, de muito legal. bastante tempo. É significativo, Super, é impactante. Em relação à formação dessas pessoas, não era fácil, não. Nunca foi jogo fácil. Metade, pelo menos, tinha especialização. 1/4 com MBA. 12% com doutorado e 9% com mestrado acadêmico. É lógico que eles não começaram o programa com essa formação toda. Isso foi sendo desenvolvido em paralelo com essa vida de CQH. E aí nós fizemos uma pergunta, o que você mais gostou do programa CQH? Né? E aí que vem, porque depois complementa com o grupo focal, porque uma coisa que você mais gostou. Então, no primeiro ranking estava lá, aprendizado, o top, conexões interpessoais, ética, voluntariado, networking e abertura para participação. Esses foram os mais. No segundo bloco, aí vem conhecer os hospitais em detalhe, liderança compartilhada, liberdade de opinião. E aí, num terceiro bloco, respeito às individualidades, responsabilidade social e a causa, clima organizacional, rigor científico, reconhecimento de pares e outros. E aí entrou o grupo focal. Porque isso aqui, olha aqui, quando você fala aprendizado, conexões interpessoais, o que é isso? Legal. Aí entrou Regina com o grupo focal legal. E foi assim, foi um crescimento para entender melhor essa história. Deixa eu aproveitar um gancho na sua fala aqui, que o primeiro deles é aprendizado, né? Então, eu escutei uma vez de um trainer, né, que ele falou assim, a curva, as relações são estabelecidas quando a gente aponta para a mesma curva, né? Então, se a gente quer crescer, a gente está com alguém que cresce. E esse é um fator de escolha das pessoas para fazer parte de algo. Elas precisam sentir que estão crescendo, que elas estão aprendendo. Que aquela oportunidade, aquele desafio está levando ela para um outro patamar. Então, nas organizações, nos grupos, isso é um fator decisivo. Quem está chegando no mercado, quem está no mercado, normalmente coloca isso como uma moeda, que é uma moeda de que vale a pena eu estar aqui ou não. Sim. Olha que bacana, né? E aí essa experiência você acaba ampliando e o cruzamento disso que é fantástico. Muito bem. Agora, Ricardo, vamos lá. Você traz uma abordagem nova e provavelmente ousada para muita gente, como a espiritualidade, a astrologia e mapa astral, né? Você pode compartilhar conosco suas descobertas com essas áreas do conhecimento?
Curioso, né? É curioso essa nossa leitura do que é novo, do que é antigo. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo é um resgate de algo que é muito mais ancestral, Fantástico. né, Fantástico. do que qualquer outro conhecimento. O fato é que, após o movimento iluminista, houve uma tentativa de sanear o mau uso de algumas formas de elaboração. Sim. E nesse saneamento se perdeu muito da sabedoria antiga na forma de olhar para a composição da humanidade e seu desenvolvimento na melhor possibilidade. E a espiritualidade, assim como algumas linguagens acessórias, porque a astrologia é uma linguagem, são estruturas a partir das quais a gente pode resgatar um olhar para alguns valores. Não do ponto de vista científico, porque hoje, quando a gente anda no meio científico, quando a gente pensa popperianamente, né, Karl Popper determina o que é ou não ciência, ela é vista como uma pseudociência. Mas como uma ciência no sentido de uma gnose, de um saber, da possibilidade de acessar algo que é real, para além da possibilidade do que o método científico pode comprovar numa estrutura de laboratório. Então esse resgate dessas verdades fundamentais, eles estão preservados. Seja no círculo interno do cristianismo, dentro do catolicismo, seja no círculo interno dentro das escolas de mistério, onde a maçonaria em algum grau é um representante disso, eles estão preservados. Então alguns grupos preservam essa forma de olhar para a organização social e utilizam essa linguagem dentro dos seus círculos restritos. E a astrologia, como tal, é uma linguagem que traz um conteúdo muito interessante no sentido da leitura de algo que não tem uma ressonância ou uma tomografia que quando você submete a pessoa você vai ver. Você não vai ver o osso, você não vai ver a pele, você não vai ver os órgãos na interioridade, mas você vai ver um corpo de desenvoltura simbólica a partir de onde nós podemos vislumbrar uma qualidade de caráter. E essa qualidade de caráter se faz muito interessante, principalmente quando nós pensamos na composição de um grupo. Afinal de contas, se você pensar na composição de um grupo e você pegar uma pessoa que tem um perfil belicoso e colocar ao lado de uma pessoa que tem um perfil comunitário, na cara que vai acontecer um acidente. Mas quando você alinha pessoas belicosas num direcionamento para uma estrutura de um exército, num direcionamento para uma estrutura de defesa, opa, a gente tem um grupo coeso dentro de um princípio funcional. Da mesma forma, dentro de uma filosofia onde o voluntariado se mostra como uma fundamental, é curioso perceber que existem traços de caráter e que, do ponto de vista astrológico, podem ser mapeados. Veja, a astrologia não é uma linguagem lógica, a astrologia é uma linguagem analógica, e é a partir daí que eu posso dizer que existe a possibilidade de um alinhamento de traços de caráter com essa estrutura linguística que deriva de uma antiguidade. E aí tudo se torna interessante, principalmente quando você tem essa cartilha, quando você tem essa gramática, e aplica isso dentro desses pressupostos voluntariado, dentro desse corpo simbólico, e pode até se surpreender, como foi o nosso caso, quando a gente percebe que a nossa população naturalmente apresentava uma tendência curiosa, né, de aspectos fortalecidos nos quesitos voluntariados. Né? Então foi muito bacana o estudo, né, para fortalecer até as nossas percepções, o nosso entendimento da vida, né, para além daquilo que a ciência nos oportuniza. Fantástico. Ricardo traz uma questão... Deixa eu só complementar, que eu acho legal que em relação ao trabalho, que quando nós resolvemos, né, trazer outros elementos que pudesse tangibilizar e a ordem, e até que o Ricardo trouxe, nós também utilizamos o Barrett, Sim. da escala da escala de valores, que trabalha com o conceito de evolução de consciência, pensando justamente que o programa trazia em si, né, a questão dos valores, que também era um ímã desse processo. Então, nós conseguimos reunir essas diferentes, né, linguagens, como diz o Ricardo, para poder entender essa pessoa que fez essa escolha do ponto de vista de estar no programa, que características elas tinham ou que influência elas tiveram dentro dessa perspectiva que o Ricardo trouxe, do Barrett, enfim, foi isso. E estabelecida essa correlação, né, de convergência. Isso. E uma coisa que o Ricardo traz,
e até vou fazer uma pergunta para o Raino, já fazendo aqui para ele ver, que é assim, como que foi bancar isso no projeto, né? Porque você tem um desafio, eu sei que o desafio não foi fácil, né? Mas o Ricardo traz uma coisa que eu me pergunto, uma nova abordagem. Na verdade, essa abordagem não é nova. Ela está sendo resgatada porque alguma parte do tempo ela foi proibida, não permitida, não vou sei que nome eu vou usar, né? Mas ela está aí e ela está disponível para acessar. Mas assim, rapidamente, como que foi trazer essa abordagem, talvez no mercado que tivesse... só uma provocação por pessoas da saúde, médicos. Para ser uma provocação. De novo, a veja, questão da ciência é forte lá. Eu acho que a gente não... De novo, nós não estamos querendo convencer ninguém de nada. Nós não estamos querendo dizer que a astrologia é a panaceia do mundo, etc. Nós só estamos, eu acho que, convidando os nossos leitores a refletirem sobre isso, ver qual é a possibilidade de que nessa linguagem, como o Ricardo falou, pode contribuir. Né? No entendimento de uma coisa mais ampla, talvez alguma das pessoas que estejam nos ouvindo podem pensar, dizer, não, mas estão falando de voluntário, etc., e o mundo não é voluntário, né? O mercado é diferente. Eu acho que no livro, com essas abordagens meio ortodoxas, a gente consegue transmitir ao leitor que o que prevalece no ambiente voluntário pode e deve ser utilizado no ambiente não voluntário. Acho que essa é uma mensagem que está no livro. Então não fica aí dando a impressão, né, quem está nos ouvindo vai dizer, não, essa coisa só funciona com voluntário. Né? Acho que existem componentes do voluntariado que se aplicam ao não voluntariado. Legal. Acho que isso fica claro no livro, dá para... Mas, de novo, porque nós temos essa abordagem ampla, nós não vemos as coisas dentro de uma caixinha. Né? Tá. A gente está vendo um universo muito mais amplo do que a realidade se nos apresenta hoje. Vamos ser bem honestos, né? A realidade é diferente, mas nós estamos aí tentando contribuir um pouco para algumas, né, visões diferentes do que seja fazer gestão, do que seja a vida social, comunitária, assim por diante. Né? E eu queria somar nessa sua fala que, e provavelmente para esse grupo, para os leitores, isso acaba sendo um presente, porque quantas pessoas que alcançam a notoriedade que possibilita, assim, olha, leia essa abordagem. Porque talvez se eu chegasse e apresentasse isso, talvez não, certamente, as pessoas me ouviriam menos. Isso é um grande indicador, Raino, dos líderes à frente do seu tempo. Você não está impondo nada. Você está convidando as pessoas a enxergar uma outra possibilidade. Isso tem um valor fantástico. Quantos líderes que alcançam essa notoriedade, mas às vezes para não se indispor no seu meio, eles acabam, não, vamos ficar dentro aqui, porque tem um dado eu vejo que os líderes que estão cada vez mais nesse processo de evolução de consciência, dói não fazer essa provocação, que é o que o livro traz ali, olhando para isso. Você ia fazer uma pergunta? Uma questão, Rê? Não, eu acho que o que o Raino trouxe é importante, porque, na realidade, o livro traz muitos exemplos de, inclusive, organizações que tentaram e fizeram coisas muito diferentes, de estruturas mais horizontais, de estruturas sem uma liderança dentro da hierarquia. Então, o livro traz isso. Então, esse movimento, de alguma forma, já acontece no mundo. Né? E não só na área da saúde, mas assim, em outros ambientes. E por isso que conversar, o aprender com o voluntariado pode ajudar nesse sentido de você pensar numa estrutura, numa forma de gestão ou de lideranças que realmente favoreçam, né, o processo de participação, que favoreçam as necessidades humanas atuais, que pensem em estruturas diferentes dentro da organização. Então, essa questão que eu acho que é da evolução de consciência, que é o nosso trabalho, é que quando você sai dentro da perspectiva da abordagem do Barrett,
você sai do individualismo, daquele ego que é autocentrado, que olha para si, e vai para um estágio de entender o mundo de uma forma mais comunitária, mais coletiva, em uma ação conjunta, realmente é uma evolução de consciência, né? Então, isso eu acho que é bastante importante para as pessoas que estão nos acompanhando, que é o que só corroborando com o que o Raino trouxe, não é algo que não existe na realidade, do ponto de vista que isso está fragmentado, e aqui a gente reuniu na realidade, né? Nós reunimos várias áreas do conhecimento para poder trazer esse tema, né? Eu fico pensando aqui, me ocorreu agora, eu falo assim, olha, a gente usa muito a questão do disruptivo, né? Que é aquela coisa que... Então, o que é da empresa de chocolate há 200 anos atrás, quando propõe aquilo? Que nome a gente daria? Nem sei se existiria algum nome para dar. Mas o que é bacana é a gente olhar, né, fora de um padrão de normalidade. Então, troca a caixa, né, olhar fora. Então, tem várias questões ali que a gente traz e provoca isso. Porque os desafios de hoje requerem respostas diferentes do que a gente tinha no passado. A gente precisa entender essa dinâmica que o mundo traz. Estamos já caminhando para a reta final aqui. Estou empolgado, mas a gente tem que, obviamente, trabalhar essa questão. Eu tenho uma pergunta para o Raino aqui, depois uma pergunta para todos vocês para finalizar. Em que aspecto ou como o programa Compromisso e Qualidade Hospitalar impactou a sua vida, Raino? Não há dúvida. Eu acho que a pesquisa da Nancy trouxe isso, né? Tem vários depoimentos ali das pessoas e a gente comunga isso. Foi uma vivência aí fantástica, né? Com pessoas que foram contribuindo com o nosso crescimento, ensinando. Não tem escola que te dá isso, né? Nós tínhamos uma reunião semanal que a gente fazia todas as quartas-feiras, a partir das 6 horas da tarde. Aquilo era uma aula que eu acho que todos nós aprendíamos ali. Então, o crescimento pessoal meu, profissional, também... Pelo fato de a gente visitar hospitais, etc., a gente via os intestinos do hospital, a gente via a parte interna do hospital. Então, é um aprendizado que ficou bem destacado pelos depoimentos que constam do livro. Todos nós aprendemos, acho que todos nós aprendemos, crescemos, acho, dentro do programa. É uma contribuição difícil de quantificar, né? Mas não tem escola que teria nos ensinado tudo que ensinou. Legal. E vocês criaram essa própria escola, né? Que acho que esse é o movimento que é de você gerar o seu próprio processo de transformação. Então, isso acabou sendo uma oportunidade, pelos relatos de vocês, que ao mergulhar nisso, vocês cresceram, mergulhar no CPH, vocês cresceram com isso, né? E automaticamente impactaram a vida de milhares de pessoas com todo esse processo. E acho que nós criamos uma conexão com o grupo, né? A gente, isso que a gente coloca ali de diferentes formas no texto, nós vivenciamos no dia a dia, na prática. Havia uma conexão, um certo inconsciente, né, um coletivo inconsciente ali que fazia conexões. Eu acho que nós vivenciamos na prática aquilo que está no livro e que está nas teorias, etc. Né? Fantástico. Muito bem, agora eu tenho uma pergunta para todos vocês, para a gente finalizar aqui. Já deu 1 hora, já que alegria, quase 1 hora. Que mensagem vocês podem deixar para os nossos ouvintes, para que possam mergulhar nesse conteúdo maravilhoso então, desse movimento que a gente teve aqui enquanto grupo? Estou muito feliz, né? Estava vibrante desde o momento que eu fiquei sabendo que vocês toparam da gente estar aqui juntos, que todos estariam presentes. Então, sobretudo para mim, um presente, né? Eu estou realizado fazendo isso com vocês e é um encontro magnífico o que está acontecendo aqui. Eu acho que o livro é pequeno, né? São só 100 e poucas páginas, fácil de ler, né? Como os grandes perfumes, né, que estão em pequenos frascos. É fácil de ler. Eu acho que é muito
convidativo aos nossos ouvintes aqui que leiam o livro e compartilhem conosco, façam críticas, né? Tem nossos endereços ali, tudo. Façam críticas, digam com que eles concordam, discordam, para a gente, de repente, poder até expandir para uma segunda edição, sei lá, né? Por que não? Né? É isso aí, Ele não sossega. Da educação, né? Do processo educativo, né? Que é um... Mas, então, eu acho que o que vale a pena nesse livro, porque o que existe no mercado, né, de livros sobre gestão, tem uma parte que você não encontra. Então, que essa coisa é o não explicitado, é indefinido, que todo gestor sabe que tem alguma coisa e que é esse algo a mais. Então, eu acho que vale a pena ler o livro, né, se de repente encontrou, né, eu vejo que nós encontramos um pouco esse algo a mais que incomodava e que não estava explicitado. Então, é um convite, né? Como sempre um convite. Muito obrigado, Nancy. Vamos lá, Ricardo. Escutando a doutora Nancy falando, me lembrou até o Santo Agostinho, agora revisitado. Ele tem uma frase que a doutora Nancy bondosamente, né, atualizou. Ele fala assim: se me perguntam o que é o tempo, eu não sei. Se não me perguntam, eu sei. Então, esse inefável, essa qualidade que nos envolve é algo muito, muito fundamental, né? Que às vezes é passado despercebidamente, que é a qualidade como você passa pela vida. Mas o livro principalmente me chama a atenção enquanto um convite para as pessoas de uma forma de se relacionar com o tempo. Né? Quando uma pessoa faz uma carreira solo, é curioso a relação dela com o tempo. Ela passa pelo tempo. Né? Ou melhor, quando a pessoa tem essa carreira solo, o tempo passa para ela. Ela faz e aí parece que o tempo vai acabando, ela vai aos poucos desaparecendo, vem um outro solista de maior qualidade. Mas quando o trabalho é feito em grupo, como o livro propõe, dentro da sua inteireza, e o grupo experiencia uma relação com o tempo, parece que esse tempo ele se torna um sistema que é esculpido em favor de algo maior. Né? A obra se torna uma escultura. Né? Então, ela fica impressa no tempo. O tempo como que para ela e se torna uma escultura. Então, esse trabalho em grupo, ele é muito fundamental enquanto uma primícia para o caminho que a humanidade parece que está despertando, né? Que Dr. Heino, acho que claramente para todos aqui é um representante fundamental. Você sabe que se fala muito nessa coisa de era de aquário, né? E Dr. Heino tem o Sol e a Lua em aquário, então não precisa dizer que ele é um precursor. Como precursor, ele com esse pincel na mão, ele conduz a gente dentro dessa aquarela, né? E essa passagem significativa pelo tempo. Porque junto acontece uma outra coisa. Sozinho parece que silenciosamente você deixa de estar aqui. Junto acontece um eco maior. Existe uma comunhão que transborda para quem vem depois. Né? Eu acho que o livro inspira essa percepção, essa inspiração de como fazer junto é mais gostoso. Né? Eu fiquei com essa impressão. Fantástico. Obrigado, Ricardo. Rê. Então, acho que a premissa principal é que, na minha visão, o processo de grupo você se descobre através dele. Então, o processo de grupo é uma relação naquilo que você doa, você também aprende, naquilo que você vive, na complexidade da diferença dos saberes, você desperta em você também aquilo que você desconhece. E eu vejo que o livro traz essa questão da subjetividade, do quanto que a questão do indivíduo é importante, o quanto que aquilo repercute nas ações, qual a possibilidade de quando estamos em grupo, as descobertas, o nosso potencial, a nossa vulnerabilidade. Então, é uma provocação permanente. E acho que isso é uma questão de aprendizado e de evolução e uma perspectiva de olhar mesmo, uma perspectiva mais para as pessoas que trabalham em organizações, é que, para mim, isso não vai ter volta. Fantástico. Uau, muito bem!
Bom, gente, eu quero, né? Quero agradecê-los, né, por essa conversa que já voou, né? Bastante descontraído aqui, como tem sempre sido aqui. E o trabalho de vocês já deixou uma marca no mundo, né? Pelo alcance que vocês já tiveram e pelo alcance que vocês vão ter. Então, não dá para falar que isso não dá certo. Né? Os esforços coletivos, eles são, na minha visão, uma mola propulsora para essa evolução de consciência, para o que a gente está criando. E nós somos, ao ser o agente da transformação, a gente naturalmente evolui para uma condição diferente, para a condição de se somar, com a condição de estar num grupo que nos fomenta intelectualmente e nos amadurece. E eu também vejo no grupo uma grande força. E que você que está nos ouvindo e as organizações que estão nos acompanhando, que vocês promovam isso, né? Quando esses valores estiverem cada vez mais conscientes para as pessoas, ou esse coletivo, esse pensamento coletivo, esses valores coletivos, ao abraçar isso, a coisa já aconteceu. É que a gente possa ser essa semente no mundo, porque ela já está germinando, ela já tem germinado, e acho que o grande desafio de todos nós é como a gente organiza tudo isso. Muitíssimo obrigado, Rainer, Nancy, Ricardo e Regina. Falei meu tempo do Rê, mas Regina, né? Rê também. E a todos vocês que nos acompanham aqui no podcast. Sempre assunto para você pensar e refletir sobre o seu próprio processo de evolução de consciência e que você possa, com exemplos, colocar isso em prática. Primeiro cria a visão e aí vai para a ação, para a transformação, especialmente a sua transformação. Beijo no coração, abraço e até o próximo. Valeu, gente!